Olá, amigos. Nós do Música de Oração estamos muito felizes de estar aqui nesse encontro de amigos para discutirmos um tema muito importante, não só para a vida como um todo, mas especialmente nós queremos enfocar a prática musical. O tema do cristão e a cultura. Acreditamos que esse tema é fundamental porque ele vai abordar uma gama muito grande de assuntos e que influenciam de forma direta tudo aquilo que fazemos como arte, inclusive música, e inclusive também na própria igreja. Estamos aqui com dois amigos muito queridos, Dr. Getro Meira de Oliveira. Ele é doutor em musicologia e em regência pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e já trabalha com música na igreja há 28 anos. Atualmente ele é professor do Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP, no campus de Engenheiro Coelho. E além de lecionar nos cursos de graduação e pós-graduação, ele também rege corais e a Orquestra Sinfônica do UNASP. Outro amigo é o pastor Gilberto Tais, formado em teologia pelo IAN, o Seminário Adventista do Nordeste, e é pós-graduado em filosofia também. Ele já escreveu vários livros sobre diversos assuntos, inclusive sobre a música. Inclusive, agora, recentemente, sairá o segundo volume do seu livro Música e o Grande Conflito, um volume que acredito ser bastante interessante para essa discussão de toda a prática musical. Eu sou Levi de Paulo Tavares, sou o principal editor do Música Sacra e Adoração, espaço virtual já conhecido por todos, e tenho atuado na música há muitos anos, há mais de 30 anos, como regente de coral, diversos corais. Tenho realizado palestras, seminários sobre música de oração e atualmente participo no coral ACASP, sob regência do maestro Flávio Araújo Garcia, como cantor, solista, orador e também como regente assistente. Então, o tema hoje, o cristão e a cultura. Esse tema essa cultura, essa sociedade onde há tanto relativismo, e esse relativismo afeta a nossa arte, o secularismo, nossa sociedade cada vez mais mundanizada, e também a igreja está adotando um secularismo na sua prática musical, e o pós-modernismo que se imiscuiu na nossa cultura de forma a afetar até nossas interpretações teológicas. Como o cristão pode viver nesse mundo tão cheio de problemas e ainda assim ser fiel a Deus em todas as situações? Dr. Getro, o que nós poderíamos falar sobre isso? Olá, eu vou, com a permissão de todos, pedir para a gente deixar de lado o doutor, o pastor, o senhor. De acordo, Gilberto? Beleza. Fica Pode. mais à vontade, a gente pode... Afinal, a gente está numa roda de amigos, Isso, não é verdade? exatamente, Okay. Conversar mais à vontade. Essa situação, esse cenário que você pintou do mundo atual, ele é extremamente complexo, principalmente para se manter valores cristãos. O mundo que nós temos hoje, ele tem valores específicos. E o primeiro e supremo de todos é o consumo. Nós temos aquilo que é chamado de cultura globalizada, que não é uma cultura, vamos dizer assim, com propósito de elevação moral, mas sim um nivelamento por baixo, para tornar todos grandes consumidores. Então é incentivado o valor daquilo que não permanece por muito tempo. Tudo é muito imediato, as respostas precisam ser agora. Tudo é fast food, é fast educação. Ninguém quer mais sentar na sala de aula e prestar atenção ao professor. Uma cultura de festa, né? As pessoas, não, a festa pode durar mais tempo. E as pessoas, inclusive, são valorizadas mais pelo que elas têm do que pelo que ela é. Pelo que ela é, exatamente. Isso é um valor. Sem dúvida. Um dia, inclusive, até um rapaz chegou para mim e disse assim, olha aí, olha meu tênis importado e paguei R$400. Isso faz uns 10 anos, né? Nossa. Ou seja, para uma pessoa que eu o conhecia, para uma pessoa que ganhava apenas um salário mínimo, um tênis de R$400. Para quê? Mas por que isso acontece? Geralmente porque a pessoa, ela olha para si mesma e não se vê com valor. Então ela tenta transportar o valor das coisas
nela. Isso. Por exemplo, alguém pode, às vezes, comprar um carro do ano ou uma roupa muito cara de marca, porque ela espera que aquele objeto, o carro, ou a roupa, ou o tênis de marca, faça as pessoas darem um pouco mais de atenção a ela. É uma espécie de, olha gente, eu existo, estou aqui. Por favor, olhem para mim. Olhem para mim, por favor, porque o sistema incute na mente das pessoas a ideia de que para eu ser importante, para eu ser alguém, eu preciso ter o valor pelo que eu tenho e não por aquilo que eu realmente sou. Agora é interessante porque a cultura, quando é uma cultura que eleva, quando é uma cultura que melhora a vida da pessoa, ela faz você ser uma outra pessoa. Ela melhora quem você é, como pessoa, enquanto ser humano. Enquanto o ter não tem essa capacidade, né? Então, a valorização de uma cultura, como você está descrevendo, Levi, deveria ser voltada muito para a educação. E uma educação baseada em valores éticos, morais. E nós cremos, como cristãos, que a moral, aqui estamos falando de uma moral absoluta vinda de Deus. Claro. E isso nosso deveria valor é esse. nortear nossas ações com o nosso próximo, as pessoas com quem nós entramos em contato. Mas não é isso que acontece. Eu entro num estado de competição para ver quem tem o produto mais interessante, as coisas mais interessantes. Minha casa é mais bonita, é maior, meu carro é mais novo, mais sofisticado, meu celular. Eu fico impressionado como as pessoas trocam de celular com tanta rapidez, enquanto que o propósito daquele instrumento seria uma ferramenta, né? Fazer uma ligação ou um smartphone, até entendo, é bem útil, você pode ter vários aplicativos ali. Inclusive, até nesse contexto que a gente fez o comentário, às vezes a pessoa compra um celular assim, tudo robusto, bonito, cheio de recursos, né? E paga em 12 vezes ou 10 vezes de 100, 200 reais por mês. Quando essa pessoa vai pagar a segunda parcela, que ela chega no local para pagar na loja, ela olha na vitrine, ela percebe que tem um outro. Um outro, eu não vi esse celular no dia que eu comprei o meu, deixa eu ver. Aí ela pergunta, que celular é esse? Ah, esse aqui é lançamento. Pronto. Pois é, aí o vendedor apresenta os novos recursos. É como se o celular dela não tivesse mais valor e ela projeta esse senso do desvalor do celular, da desvalorização do aparelho dela nela. É verdade. Então, agora, o ter não é errado, né? Não, mas não podemos entrar nesse jogo de dar mais valor a coisas do que às pessoas. Claro. E, acima de tudo, também não transformar pessoas em coisas. Exato. E aí tem uma colocação interessante que a gente pode trazer esse processo de transformar aquilo que não é coisa em coisa, vamos chamar de coisificação, para a própria adoração. E esse é o princípio da idolatria. Porque a coisificação é quando você pega uma coisa que é por natureza abstrata e transforma em objeto. Isso pode ser a música, pode ser uma pessoa. Não, pessoa não é abstrata, mas ela pode ser mas não é uma coisa, também, não é um objeto, né? Mas transforma em objeto e até pode cair numa idolatria. Isso. Né? E é por isso que Deus orientou claramente. Não é para ver imagens minhas, do próprio Deus. Certamente né? seria uma coisificação de Deus. Uma coisificação de Deus, que é o que acontece naqueles... Agora, há um conflito claro entre a cultura cristã e a cultura do mundo. Sim. Eu queria, pastor Gilberto, abri aqui a Bíblia, eu queria ler um texto aqui de João 17, que é aquela oração que Jesus faz pelos discípulos e tal, e eu acho fundamental para essa discussão do cristão e a cultura. A partir do verso 13, João 17, a partir do verso 13. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que tenham plenitude da minha alegria. Ou seja, é possível ter plenitude da alegria de Cristo neste mundo. Certo. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são desse mundo, como também eu não sou.
não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, ou que os livres do mal, como a versão Almeida coloca. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse texto demonstra um conflito. Conflito, assim, básico. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Ok. O que a gente poderia dizer disso? Sim. Em outra ocasião, Jesus também disse, eu vou pelo menos citar 4 situações. Primeiro, Jesus um dia disse assim, que o príncipe deste mundo é Satanás. E também ele disse que o mundo jaz no maligno. Ou seja, com essas 2 declarações, ele está enfatizando que a administração deste mundo está sobre as mãos do inimigo, do anjo caído, Claro. rebelado. Claro. Portanto, isso pode indicar que as transformações que acontecem neste mundo, isso sugere que essas transformações podem estar sendo executadas por Satanás. Ok? Sim. Isso poderia, isso vai. Ele é o príncipe, então ele tem poder para fazer toda. Sim, exatamente. A terceira declaração de Jesus foi quando ele disse assim: o meu reino não é deste mundo. Bom, Satanás é o príncipe do mundo. Ele é quem administra as coisas nesse contexto de pecado, de rebelião. E Jesus enfatiza: meu reino não é deste mundo. Agora, o detalhe que é mais curioso é a 4ª declaração. E ele diz assim, lá em João 14, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, isso sugere o quê? Que também nós não pertencemos a esse lugar. Exato. Ele deixou bem claro aqui nesse texto que acabamos de ler, né? Sim, sem que dúvida. Não somos desse mundo. Não somos, exatamente, não somos deste mundo. Nós corremos o risco de talvez enganosamente, acabar nos acomodando às circunstâncias do mundo, como se fôssemos viver aqui mais 1000 anos. Agora, Jesus também falou, não são desse mundo, mas estão no mundo. Não é muito ideológico, muito ideário, assim, muito teórico, falar, nós não somos desse mundo, temos que nos separar. Aí quando eu ouço isso no sábado de manhã e saio e vou trabalhar na segunda-feira, vou para a escola segunda-feira, cara, é chefe em cima, é prova, é os alunos, os colegas de classe falando abobrinha, os colegas de serviço falando futebol. Tudo isso dilui a atmosfera espiritual, não é? Então, que a gente adquire no fim de semana. Eu não sou com Deus. desse mundo, tá? Eu não sou desse mundo, mas, cara, a cultura está aqui, ó. Mas o mandato de Jesus é, eu os envio ao mundo, assim como o Pai me enviou. E Exato. qual é o convite? Que nós sejamos o tempero desse planeta, o sal da terra. Eu até costumo dizer, Jato, que eu pergunto às vezes na igreja, né? Pergunto para os irmãos, qual a sua profissão? Aí um levanta e diz, eu sou contador, o outro diz, eu sou administrador, o outro, eu sou professor, o outro, eu sou pedreiro. Aí então eu digo assim para eles, olha, na verdade, a sua verdadeira profissão não é essa. Não é ser contador, não é ser pedreiro, não é ser professor. A sua verdadeira profissão é ser pescador de almas, missionários. Mas como você precisa comer, pagar aluguel em alguns casos, se vestir, então Deus permite você fazer um bico. O apóstolo Paulo fazendo suas tendas, né? Sim. Ele era primeiro apóstolo, né? Mas tinha que se manter com certeza, fazendo tendas. Mas esse conflito é real. Você concorda com isso? Com certeza. Sim, com certeza. Esse conflito não tem como fugir. Agora, como que nós reagimos ou deveríamos reagir a esse conflito? Porque se tem um conflito, vai ter uma reação. Ou essa reação é de se proteger ou de lutar contra. Né? Como que a gente reage ou como deveria reagir a isso? Tem um livro chamado Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey, publicado pela CPAD. É um bom livro. E tem algumas descrições nesse livro que eu acho muito chocante, muito interessante, sobre esse aspecto.
E especialmente quando ela reforça a ideia de que nós, como cristãos, nós temos que ter também a nossa cultura cristã. Ao invés de permitirmos que a cultura convencional nos influencie, nós, com a nossa cosmovisão cristã, com a nossa cultura cristã, ela diz que o nosso papel é ser um papel de influenciador. E entra aqui o caso do sal da terra, o Mas tempero. isso é a nível pessoal ou a nível institucional ou congregacional? A nível, de maneira especial, pessoal. Como congregação, como povo, sim, naturalmente, se eu influencio como pessoa, como grupo, isso será nítido, isso vai acontecer, naturalmente. Mas o apelo dela, a sugestão, a orientação, a descrição que ela faz é que a cultura, a nossa cultura deve ser uma cultura cristã, acima de tudo, no entanto, com o mesmo poder de influência, assim como a cultura convencional. Isso é muito interessante, Gilberto. Eu fiz aqui uma anotação. Não conhecia esse Vamos transpor o que você está mencionando aí da Nancy Pearcey para a música. Por exemplo, um dos questionamentos que são levantados sobre música e seu uso na igreja é a imitação de estilos seculares, principalmente os estilos populares, seja rock, pagode, samba, o que for. Então, o pessoal nós estamos imitando o mundo, não os cristãos. Então, o pessoal brinca que não tem problema, porque é para God, né? É para God. Só não sei para qual God que é. Né? De acordo com os seus comentários, Gilberto, a missão do cristão aqui na Terra seria não imitar, mas ser aquele que vai ser imitado. Então, isso é ser o sal da terra. Nós não poderíamos ser na a cabeça música. E não a cauda, talvez? Ser a cabeça e não a cauda, exatamente. Não poderíamos pensar em criar uma música menos influenciada pelos estilos seculares e que comece a ter uma identidade própria. Se artistas e músicos seculares foram capazes de ter inspiração, às vezes boas, escrevem música com muita coerência para aquilo que eles estão fazendo. Eu costumo muito falar, por exemplo, sobre trilha sonora de filmes. É muito difícil você ter um filme que não tenha música. Porque... É muito difícil compor uma música de trilha sonora. Olha, talvez nem tanto. Quem trabalha com isso... Sério? Eu imagino que seja super difícil. Consegue fazer isso bem, viu? Mas nós não conseguimos imaginar um filme que não tenha trilha sonora. Não dá. E a trilha sonora de um filme ajuda a criar as várias atmosferas do filme, o clima que a gente diz, né? É tensão, é ação, expectativa, romance, relaxamento. Por que nós não somos capazes de pensar nisso na igreja com facilidade? Bom, essa é uma questão que eu tenho. Olha, é claro, você fez só dar um exemplo, porque a música na igreja não é para quem é um clima, né? Talvez tecnicamente, Levi, você está olhando pela semântica da palavra clima, mas no nosso clima informal aqui, pense o que seria uma atmosfera de adoração a Deus, como o clima que eu estou usando aqui na palavra. Se eu quero que a congregação entre em acordo de que devemos ter reverência, há várias coisas que eu posso fazer sobre isso, desde a arquitetura da igreja, a disposição dos assentos, a iluminação, o conforto dela, a temperatura que está ali dentro e seguramente pelo comportamento das pessoas que participam do culto. Eu não posso esperar que as pessoas tenham uma atitude reverente diante de Deus, se nós cremos que Deus está presente ali no nosso culto, se a forma como eu conduzo o culto não expressa reverência. E aí envolve comportamento, apresentação, isso, tudo isso. Palavras. E na música eu posso trabalhar isso. Entendi. Eu não posso jamais querer uma música agitada para criar uma ideia de reverência. E o mesmo também é verdade. Eu não posso pegar uma música que é muito estática se a ideia... De júbilo. De júbilo, exatamente. E muitas vezes nós nos perdemos em detalhezinhos desses. Por quê? O que o mundo globalizado faz com a música é uma música meio parecida o tempo todo, né? Eu costumo assistir o noticiário de esporte
do meio do dia aí, sempre tem uma propaganda de uma nova dupla sertaneja em kit, CD, DVD, Blu-ray, às vezes vem o boné. E para mim é tudo igual. Parece que é uma fórmula. E como vende, né? É um produto comercial que descobriram que tem sucesso, ele é trabalhado de tal forma que as pessoas se acostumam com aquilo, se habituam àquilo e compram o produto. E é altamente descartável, né? Altamente descartável. Altamente. E é por isso, é a cultura fest. O que eu comprei de música há 2 meses atrás, eu não envolvi mais, já passou, agora tem outra coisa. E naquela época você tinha que ouvir aquilo. Tinha que ouvir aquilo. E agora você tem que ouvir esse outro. Tem que ouvir o outro. E se a gente transpõe essa atitude para o louvor e adoração na igreja, com relação à música, nós estamos Sem dúvida. realmente numa situação muito difícil, porque os valores são diferentes. Os valores que nós acreditamos na Bíblia são valores eternos. Lógico que nossa produção humana não vai ter o peso de uma produção eterna. Eu não creio que mesmo a melhor música sacra que nós possamos fazer aqui na Terra, ela é para ser usada o tempo todo. E eu acho que esse é um outro ponto. Nós temos a tendência, ao mesmo tempo que tudo é descartável, de nos apegar a certas coisas. Uhum. E aí entra naquele assunto de transformar algo que não é coisa em coisa, uma coisificação. Então, por exemplo, eu já me deparei diante da situação de pessoas que diziam assim, se não for desse estilo a música da igreja, não serve para mim. Eu só me sinto adorando a Deus se for esse tipo de música. Ou se for essa canção, ou esse compositor, ou esse grupo, ou aquele cantor, ou aquele coral, ou aquele... Entendeu? E isso pode acontecer com qualquer tipo de música, certo? Eu posso me apegar tanto àquilo, e música é algo abstrato, nós criamos que a música não é objeto. Objetos são assim, computador, copo, livro, caneta, papel, roupa. Pessoas também não são objeto, mas eu me apego tanto àquilo que eu digo, por exemplo, que eu creio que o assunto vai aparecer aqui eventualmente, vai dizer, se não tiver uma bateria, para mim não serve. Isso é transformar a música em objeto. E aí ela se torna um fim em si mesma. E, Jethro, até inclusive um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, o Inário Adventista é sem vida. A gente precisa colocar um batuquezinho ali para colocar a vida, né? Eu até ironicamente acabei, depois, claro, me arrependi de ter falado, né? Mas eu acabei até dizendo assim, olha, irmã, é lata vazia que faz barulho. Mas sabe, olha... Interessante esse comentário irônico. Olha, essa questão da cultura e o cristão, ela é muito complexa e é uma preocupação de muitos teólogos e filósofos cristãos, né? Por exemplo, eu tenho aqui a declaração de Kenneth Mears, e ele diz o seguinte, que cada geração de cristãos enfrenta desafios únicos. Únicos. Porque a cultura... eu costumo dizer que assim, o que são regras? Regras são princípios que foram interpretados para um contexto sociocultural. Então, cada cultura vai ter suas regras diferentes, embora os princípios sempre sejam os mesmos. Então, cada cultura vai ter seus próprios desafios. E cada geração, existem mudanças socioculturais. E, portanto, os desafios naquela mesma cultura, numa outra geração, já serão diferentes. Sim. Os desafios que nós enfrentamos hoje não são os mesmos desafios que nossos pais enfrentaram e que os nossos filhos vão enfrentar ou estão enfrentando. Deixa eu jogar uma ideia aqui para vocês, bem prática, já que a ideia aqui da nossa conversa é tornar o assunto o mais prático possível, um assunto que tem, obviamente, um viés filosófico que é de difícil compreensão. Com certeza. E explicação. Minha definição bem simples de cultura. Cultura são os valores de resposta aos vários estímulos que nós recebemos. Que tal isso? É muito pessoal. Muito pessoal, não, mas olha só. Porque a gente vê cultura como a cultura que nos rodeia. Como uma produção, mas veja só, no fundo isso não molda. Como um paradigma coletivo, às vezes. Mas veja bem,
Isso que nós estamos falando é o padrão de resposta. Se é tudo para o consumo e é imediato, é hedônico, é para o meu prazer. É hedônico, com A certeza. cultura de consumo, ela tem este objetivo. Isso é reconhecido por autores seculares. Eu tenho aqui um trabalho muito interessante de Lucas Seren, Gosto, Música e Juventude. Não tem nada a ver com religião, e ele fala justamente sobre isso, de que é uma cultura voltada para o consumo e para o prazer próprio. Ele usa a palavra hedonismo até mesmo. E se isso é um valor de resposta, essa é a cultura que nós vivemos. Jetro, pegando um gancho, que o que você falou é importante, olha o que diz Jean Noel Robert. Ele escreveu o seguinte, aquele livro é Os Prazeres de Roma, ele escreve que a cultura é o meio de acesso ao prazer. Pegando um gancho no que você disse, e o Charles Colson, naquele livro Cristão na Cultura de Hoje, ele diz, que inclusive está na estante. Está na estante ali, exatamente. O cristão na cultura de hoje, esse não, o Esse outro, não, aquele outro. É outro. E ele diz o seguinte, olha, eu anotei aqui. O chamado para redimir a cultura popular é certamente um dos desafios mais difíceis para a fé cristã hoje. A cultura popular está em todos os lugares, moldando gostos, nossa linguagem e nossos valores. Está nesse livro aqui, na página 284. Achei aqui. Página 284. Nós podemos dizer, por exemplo, na cultura que nós vivemos, que é muito dependente da mídia, a influência, por exemplo, de telenovelas na linguagem. Anos atrás, inclusive saiu o artigo disso até na Veja, falando da introdução do conceito de uma fazenda, de um latifúndio na Rússia, na União Soviética, antiga União Soviética. Né? Porque lá não havia esse conceito não teve de escravidão. uma pessoa ser dona de uma fazenda grande, né? Não existia essa palavra no russo. Já tinham E picotado naquele momento eles estavam assistindo a novela brasileira Escrava Isaura e tiveram que criar um novo conceito ali para eles, uma nova palavra. Quantas expressões, trejeitos, gestos vêm das novelas para a população? E aí influências mais profundas, questões de valores morais da sociedade e assim por diante, outras questões, principalmente na questão moral para o cristão, né? A maioria das novelas, a temática é adultério, É verdade. fornicação, adultério, de todos os tipos, certo? Então, que tipo de valor? Isso, obviamente, influencia a sociedade. A moralidade das pessoas. Agora, como isso molda a vida da pessoa? Tem um autor, Myers, estou tentando lembrar o primeiro nome dele, o nome do livro é All of God's Children in Blue Suede Shoes. Trecho de uma música, essa letra. E ele diz o seguinte, que esse aspecto da cultura chamada globalizada popular tem a habilidade de moldar nossas falas, nossos comportamentos, colaborando aí com a citação que você leu, Gilberto, e já determina. Então, você deixa de ser o ator principal da sua vida e passa apenas a seguir um script que parece que já está produzido. Agora, a gente falou há pouco tempo atrás de prazer e tal, mas o prazer não é pecado. Na verdade, a música dá prazer. É um dos motivos da vida, né? E tem aquele hino, é prazer servir a Cristo. Ou seja, o prazer em si não é pecado, não é errado. A gente não pode nunca dizer, não, porque a cultura busca o prazer como se fosse alguma coisa pejorativa, né? Eu creio que essa busca pelo prazer tem que ser dentro de um equilíbrio, moldado pelos valores ideais cristãos. Sim. Então, o prazer cristão é diferente do prazer do mundo. Quando eu falo prazer dentro de um ambiente sociocultural cristão, dentro de um... Aqui, por exemplo, se eu falo o nosso prazer, tenho prazer de estar com vocês, o mundo vê essa palavra já de forma diferente, né? A gente não pode deixar que essa corrupção que o mundo fez porque faça que a gente não busque o prazer. O prazer, ele foi criado por Deus, né? Claro. E ele não nos priva dele.
E o prazer está enraizado em todas as coisas. Por exemplo, o prazer sexual, prazer do relacionamento entre o esposo e a esposa, ou então o prazer de você beber um copo de água quando está com sede, e é maravilhoso, não é? Pois bem, imagina você no deserto, né? Lá acima de 40, próximo dos 50 graus, e morrendo de sede, de repente você pega a sua, como é que chama aquele negócio mesmo? Moringa. Moringa, isso, a moringa, com água fresquinha, maravilhoso. Eu me lembrei de uma coisa agora. Ou então, rapidinho, ou então alimento, né? Quando você está com fome e você coloca aquela primeira colher na boca, é maravilhoso. Ou então, quem não tem o prazer, pode ser que exista alguém que não tenha esse prazer, eu sinto prazer em observar uma flor colorida, bonita. É belo ouvir o som de um pássaro, o canto de um pássaro, isso dá prazer, não é? Então Deus não nos restringe do prazer, Ele é o autor de todo o prazer. Agora o problema é quando a gente busca o prazer pelo prazer. Pelo prazer. Eu lembrei de uma coisa agora que você estava falando em beber água e tal. Só um parênteses. Fizeram uma propaganda algum tempo atrás de um refrigerante e era assim uma pessoa no deserto, meio de língua de fora, morrendo lá no deserto. Aí ele vê ao longe aquelas maquininhas de vender refrigerante. Aí ele vai lá, pega o refrigerante e toma e sacia. Então aí fizeram uma campanha de outdoor para isso. Então, 3 cenas. Ele no deserto, morrendo, ele vê a banquinha e ele tomando refrigerante, se saciando. E aí, nos países árabes, foi um desastre total. Porque estava vendendo muito nos países ocidentais, quando foi para lá, voltou tudo, não vendeu nada. E a empresa não entendia. O problema é que eles colocaram a ordem das figuras no outdoor, o cara morrendo, direita. tomando refrigerante. Só que lá eles leem da direita para a esquerda. Então ele tomava o refrigerante e sentia calor depois. Pode acontecer isso. Então, como eu estava a cultura, dizendo, então, é importante entender a cultura quando eu Sim. quero colocar uma linguagem para aquela cultura. Então, como eu estava dizendo, o problema é buscar o prazer pelo prazer, como um ato inconsequente, né? Um ato inconsequente. Agora, uma coisa que é importante, a gente está falando de cultura, a influência da cultura, e esse conflito entre a cultura secular e a cultura religiosa, nós temos que também entender que depois do surgimento da tecnologia, a cultura ganhou um impacto muito maior através da mídia. É a acessibilidade. Você tem acesso a tudo, a hora que você quer. Novamente, imediatismo, né? Tudo agora. E essa mídia passou a ter nas mãos o poder de formatar a sociedade. Sim. Mas, por outro lado, as pessoas estão perdendo o poder de escolher o que querem na mídia, né? Por exemplo, aqui nós estamos fazendo um programa para mídia. Nós não podemos estar na sala de todas as pessoas que querem ouvir o que a gente está falando e se juntar lá e conversar. E aqui, através da mídia, nós estamos conseguindo estar com quem quer ouvir o que a gente quer falar. Agora, a pessoa tem que escolher aquilo que vai usar. Mas olha, há uma questão no que você está falando. Talvez na mídia ainda haja, para a mente com discernimento, alguma possibilidade de escolha. Mas eu vou transpor para a área principal de FES, que é a alimentação. É uma ilusão as escolhas, porque não faz diferença na escolha ter várias marcas de lanchonete que servem hambúrguer com batatas fritas. É a mesma coisa. Então, cria-se apenas a ilusão de que você pode escolher algo. E se a gente for trazer isso para a música, acaba sendo também a mesma coisa, porque a mídia massifica um certo estilo musical, uma certa variedade pequena de músicas com o mesmo apelo. Sim. E a pessoa, aparentemente, tem escolhas, mas ele não tem escolhas. Esse é o grande problema, né? Olha, em Daniel capítulo 3 apresenta um conflito, um conflito religioso, inclusive. Isso. E o curioso é que o rei, ele usa de sua autoridade
para impor os seus conceitos religiosos sobre a multidão. O que não é diferente de hoje. Não é diferente. No entanto, dentro dessa perspectiva da mídia, por exemplo, ela não usa sua autoridade, ela usa, na verdade, o que nós temos de melhor, o prazer. Sim. E a música, ela é utilizada também com essa finalidade. As pessoas Sim. são... Sim. Não. Veja bem, isso a gente chama de prazer estético, certo? Exato. Então, veja que já foi colocado que o prazer em si não é o problema. E qual seria, então, o grande problema trazendo para a música? Se estética é aquilo que, podemos dizer assim, o estudo do belo ou do conceito do belo, que também é outra coisa muito difícil de ser precisamente descrita. Quantificado. Mas, né? Como quantificar na o belo? perspectiva de Deus, nós temos alguma ideia. Deus como Criador, Ele é o autor do belo. Mesmo depois do pecado, o mundo que nós vivemos ainda tem, na sua natureza, coisas lindíssimas. Rios, montanhas, florestas, os animais, passarinhos. Uma variedade tão incrível de vida nessa terra, mesmo depois do pecado. E Ele colocou em nós esse sentido estético. Nossa apreciação daquilo que nos dá prazer estético. E eu creio que esse é um atributo único do ser humano. Animais não têm isso. Você pode ver que nenhum animal fica olhando para o pôr do sol assim, como nós fazemos, e com aquele olhar longo e, puxa, que coisa linda, né? Que não há palavras para expressar o sentimento que você tem quando vê uma cena bonita, né? Mesmo na comida, nós gostamos não só de alimentos saborosos, mas de uma mesa bem posta, de alimentos que têm um apelo visual, bem arrumadinhos e etc. E até a textura. A textura, faz tudo. parte, né? Um animal não pensa desse jeito, né? Então a estética é um atributo dado por Deus ao ser humano. Sem dúvida. Agora, o que é o problema maior? A mesma coisa do prazer. Vamos falar um pouquinho do prazer sexual? A diferença de um casal ou de um homem que procura uma prostituta. Qual é a grande diferença? Vai ter prazer sexual? Vai. Mas o significado do prazer sexual no casamento, ele é muito diferente de algo que eu vou lá e pago. Completamente diferente. Ou num relacionamento sem compromisso também, creio que deve ser a mesma coisa. Vamos trazer para a música. Se eu fico somente no prazer estético, eu me perco nisso, porque é inebriante. Como músico, eu posso afirmar, a música é muito envolvente. Com certeza. Todos os tipos de música são muito envolventes, e é por isso que todo mundo gosta de música. Eu já encontrei gente que fala que não gosta de chocolate, uns atrevidos dizem que não gostam de pizza, mas eu nunca encontrei ninguém que diz que não gosta, pelo menos de algum tipo de música. Verdade. Certo? E eu gosto muito da pizza de abobrinha sem queijo, para aqueles puristas aí que estão me criticando já pelo queijo. E a música pode cair nesse mesmo problema. Eu fico apenas no sabor estético que ela possui e eu não sou capaz de perceber o seu significado. Quando a estética cristã deveria ver muito além disso. Isso. Mas Porque existem valores espirituais envolvidos além dos estéticos, não negando os estéticos. E esse é o problema. Esse é o problema. É aí que gera o conflito. Porque a mídia ou o meio secular apresenta um tipo de aperitivo musical. E que, claro, nos influencia, querendo ou não. Antes de ser adventista, há 20 anos atrás, eu fui DJ, trabalhei com música de danceteria. E até hoje, esse estilo de música mexe comigo, embora eu não ouça mais, mas mexe comigo. Mexe. Então, Tá na veia. sim, culturalmente é o que foi inserido, implantado em mim. Aí entra o conflito, claro, quando eu conheci o Evangelho, a pureza do Evangelho e a sublimidade da eternidade, da santidade de Deus, tudo isso me serviu de motivação para mudar os meus sabores, a minha aptidão auditiva. Mas olha, o mesmo Colson, no livro, só que em outro livro, e agora Como Viveremos, ele diz o seguinte: a guerra cultural não é só sobre o aborto, não é só sobre o direito dos homossexuais ou o declínio da educação pública. Esses são apenas os conflitos. Ele diz assim, olha, a verdadeira guerra é uma luta cósmica entre a cosmovisão cristã
e as várias cosmovisões seculares e espirituais que estão em ordem de combate contra ela. Isso. Exatamente. Eu quero trazer aqui para a Bíblia um exemplo de prazer estético num momento totalmente inapropriado, sem a compreensão do significado que estava acontecendo. Eu tenho um fascínio particular por Ezequiel, acho que é um personagem bíblico muito ligado às artes, um músico seguramente, deve ter estudado na escola de profetas, aprendeu música muito bem, e ele tinha uma mensagem assim de importância imediata para a população: arrependam-se, porque o que vai acontecer vai ser pior, né? A vida era, mesmo no cativeiro, a vida do povo ali era relativamente boa, tranquila, mas o pior estava por vir. Estavam estabelecidos. Estavam estabelecidos, podiam fazer comércio, ter alguma posse, alguma coisa assim. Mas nós cremos que Ezequiel recebeu o chamado de Deus, recebeu a mensagem, a maneira, a forma como expressar essa mensagem, considerando a mensagem um conteúdo. Mas as pessoas fizeram o quê com Ezequiel? Ouviram a mensagem? Não. Eles entenderam a mensagem? Ouviram a mensagem, eles ouviram. Eles iam assistir. E o hábito era, todo dia nos portões da cidade, Ezequiel ia lá, fazia a sua apresentação e o pessoal se reunia para assistir. Olha só o que o capítulo 33 de Ezequiel, eu vou ler a partir do verso 31. Capítulo 33, o verso 31. E aí, Deus falando: o meu povo vem a você, Ezequiel, o profeta, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Então as pessoas vinham para ouvir a mensagem. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está cheio de ganhos injustos. E aí o verso 32, que eu acho muito importante para a nossa discussão aqui sobre música. De fato, para eles, você não é nada mais do que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Então veja só, eles inclusive achavam bonito. Não, peraí. Era agradável. Aqui, você acredita que Ezequiel ele falava a palavra profética cantando, ou isso seria uma metáfora? Não, cantando. Não, eles veem você só como se fosse um cantor. Não. Ele cantava e tocava. Uhum. Se fosse hoje, provavelmente o mais fácil, ele teria um violão para acompanhar a si mesmo enquanto cantava. Instrumento fácil de transporte. E ele cantava bem, voz bonita, e para o povo nada mais era do que uma bonita apresentação musical, prazer estético. Eles não conseguiam perceber, eles não tinham a percepção da mensagem, do significado da mensagem. E isso, para mim, é um ponto extremamente preocupante. Porque no caso aqui de Ezequiel, nós temos que crer que ele recebeu não só a mensagem de Deus, mas também a maneira, a forma como expressar. Então, ele não estava usando uma música que seria, vamos dizer assim, imprópria, incorreta para apresentar essa mensagem. E assim mesmo, as pessoas não foram capazes de perceber. Por quê? Elas estavam, de alguma forma, de alguma maneira, condicionadas a ter essa reação passiva e não ativa na apresentação musical de Ezequiel. Tem dois pontos, né? Um ponto que a gente precisa levar em conta, embora Ezequiel fosse um profeta de Deus, tenha recebido de Deus a mensagem, e talvez não seja o ponto aqui, mas é um ponto que a gente pode apresentar a música de uma forma que leve a um exibicionismo pessoal, e daí o que vai importar é realmente a bela voz, é realmente quanto ele sabe tocar e tal. Talvez não seja o caso de Ezequiel. Não, eu tenho certeza que não Levi, porque agora, Senão Ezequiel não seria um profeta de Deus. Mas seria um profeta falso. Sim, mas isso existe. Existe. Mas o ponto que eu quero levantar é que mesmo tendo a mensagem adequada, com a forma adequada, se as pessoas não estiverem preparadas e dispostas a compreenderem essa mensagem, não vai funcionar. Exato. Que é o segundo ponto que eu ia falar. Nós, como cristãos e como músicos, principalmente os músicos, temos que pensar além da estética. Além da estética. É o título de um texto meu, Além da Estética. Sim, é verdade, conheço já.
Acho que está no seu site, se não me engano. Deve estar no site, sim. Eu não lembro exatamente, mas se não está, está na fila. Está na fila. Agora, principalmente o compositor, ele não pode pensar apenas, pô, isso soa bem. Não, peraí, o que isso está transmitindo? Exato. Que casamento que isso tem com a letra que eu vou colocar aqui, ou que eu já estou colocando aqui? Que descrição essa música, porque a música pode ser descritiva e a música tem uma mensagem em si mesma, que descrição essa passagem melódica está fazendo? O uso da harmonia, do ritmo, dos instrumentos, por que eu coloquei timbres. essa dissonância nesse ponto? Eu tenho E que o que ter eu quero dizer com isso, exatamente. Esse é o trabalho que a gente chama de composição musical. Por isso que chama composição. Como eu vou manipular os vários elementos. Não só, ficou legal. Não é isso. É mais profundo. O caminho mais recomendado para a composição de uma música sacra seria esse. Primeiro eu começo com o tema, com a letra, a mensagem, e aí eu vou buscar a sua expressão estética que mais se adequa àquela mensagem dentro do contexto cultural que eu estou também, certo? Para que haja uma comunicação clara daqueles valores. Ou seja, a música, ela precisa refletir o ambiente religioso. A mensagem específica. Sim, o ambiente que ela está sendo apresentada, né? Correto? Corretíssimo. Porque, por exemplo, eu poderia, por exemplo, escrever Jesus te ama, me desculpa a expressão, que é um pouco forte, mas eu poderia escrever na porta de um banheiro Jesus te ama com dejeto, mas o meio não comporta não condiz a mensagem. Por exemplo, já que você trouxe para o campo das palavras, acabou com a mensagem. Imagine um pastor falando, não, eu vou pregar, sei lá, num presídio. Eu vou usar palavrões, palavras de baixo calão. Que é o que eles entendem. É o que eles entendem. É o meio deles. É o meio deles. Condiz essa forma com os valores do Evangelho de Cristo? Você se vê Jesus, nosso grande modelo, fazendo isso? Pregando dessa forma, podemos fazer sim uma adequação da linguagem no nosso idioma para que seja claramente apresentada a mensagem. Evitar palavras complexas, de difícil compreensão. Posso até no português falar um pouquinho errado. Sem uma gramática que eles chamam, né? Culta, sem a norma culta da língua. A gente poderia exemplificar também na alimentação mesmo. Não combina, por exemplo, eu descascar uma banana e começar a mastigá-la e com um copo de Coca-Cola e começar a tomar junto com a banana. Tem muita gente que faz isso, viu? Eu desconheço, mas tudo bem. Mas a mensagem, a letra, ela precisa se harmonizar com a estrutura melódica. E quando que há um problema com isso? Quando eu faço o caminho inverso. Eu começo com os valores estéticos, com a ideia musical. Eu quero fazer nesse estilo aqui a música. E eu tenho umas ideias musicais, uns acordes e assim por diante. E depois eu tento colocar uma letra, uma mensagem. Que encaixe ali. Talvez seja por isso que a hinologia, muitos não sabem isso, vocês sabem, claro, mas muitos não sabem. A hinologia estuda a letra. Principalmente. Né? O que é o hino? O hino é a letra. Acima de tudo. Acima de tudo. Aquela letra pode ser cantada com várias melodias, mas é a letra que é o que o hino... Ok, vamos direto ao ponto então? Porque olha, a maior preocupação é a seguinte, até que ponto a cultura pode ser útil, por exemplo, dentro da cosmovisão cristã, na adoração. Até que ponto a cultura pode ser útil nesse sentido? Útil ou prejudicial, ou prejudicial, né? Útil ou prejudicial. Porque a pergunta que muitos fazem é possível conciliar letra cristã com uma estrutura musical do rock, do jazz, do blues, do hip hop? Gilberto, puramente falando, eu diria que não. Podemos, como músico, eu creio que a gente não pode descartar a possibilidade de usar elementos desses estilos todos que você mencionou e tantos outros. Mas transpor para a igreja, sem nenhum filtro, sem nenhum trabalho de transformação disso,
eu creio que é um risco muito grande. Eu corro o risco grande de, por exemplo, igualar tudo por baixo, como a globalização faz hoje. Então se torna tudo muito comum. A minha expressão do sagrado não é mais sacra. Ela é comum. E o sagrado é especial. Agora, jogando mais uma questão aqui, que eu acho que está embutido na sua questão original. Haveria lições que poderíamos aprender com a cultura secular? Eu vou dizer que sim. Sim, sempre, sempre. Inclusive, a música popular brasileira tem músicas de muito boa qualidade. Eu não vou pegá-las e transportá-las aqui, nem mesmo o estilo como um todo, mas há elementos, como você colocou, elementos harmônicos, elementos melódicos, até mesmo rítmicos, que eu posso usar dentro de um contexto sacro sem corromper a mensagem. Porque o grande problema é a corrupção da mensagem. Como você falou, se eu escrevo Jesus te ama na porta do banheiro com dejeto, acabou com a mensagem. Acabou. Se eu vou pregar no presídio falando palavrão, acabou com a mensagem. Porque o meio corrompe a mensagem. Isso significa, então, que a música é um meio. Isso significa que a música, então, ela não pode ser amoral. Não, ela não é amoral. Acho que quem fala isso, primeiro deveria detalhar e fundamentar essa expressão. Porque isso é repetido e ninguém demonstra isso. Não, eles têm a fundamentação. Não, eu vou colocar a fundamentação aqui que eles dão. Porque se eu toco um dó, é um dó, é o mesmo dó. Se eu estou cantando um hino, é um dó. Se eu estou cantando um rock, o dó continua sendo dó. Então o dó não faz diferença nenhuma, é a mesma coisa. Mas assim, no que um dó de um hino é diferente da música mundana? Mas assim, como o alfabeto. Com a letra do alfabeto, ela é amoral. Mas e se eu escrever uma palavra muito forte com ela, um palavrão com ela, usando essas letras do alfabeto, ela já deixa de ser amoral. A mesma coisa é a nota musical. Nota por si é amoral. Mas com as notas eu posso produzir músicas amorais. Existe exemplo que você pode escrever a palavra pura. E se você trocar uma letra, você está falando uma palavra desqualificadora. Impura. Não, Eu queria fazer duas colocações, uma rápida e a outra não sei quanto tempo vai demorar. Apesar de haver um péssimo casamento de mensagem e meio nos exemplos dados do palavrão para os presidiários, até mesmo do dejeto na porta do banheiro, isso não impede um Deus soberano, cuja vontade está acima de tudo, de pegar isso e tocar numa pessoa e ainda usar. O que é incrível. Apesar dele. Agora, isso não me dá o direito, como Deus tem esse poder para transformar as coisas mais terríveis em bênçãos, de achar que eu posso fazer isso e que isso é o melhor caminho. E viável, e essa é a missão que eu tenho. Isso. O segundo comentário, a segunda colocação, sobre o amoral. Só um adendo aí, né? Eu costumo dizer assim que Deus pode usar qualquer coisa, mas eu não sou Deus. Então, se um bêbado caído na rua, caído na sarjeta, está lá espumando, ele acorda com um cachorro lambendo a boca dele. Que negócio, sai pra lá. Mas ele para pensar, onde eu caí? Onde eu cheguei? E aí ele pode, a partir disso, ir buscar uma melhoria, e buscar outros valores, e aí ele pode encontrar Deus. E Deus pode usar essa busca dele para se apresentar a ele. Agora, esse é o caminho do evangelismo que nós devemos seguir? Fazer os cachorros lamber a boca das pessoas? Não. Acho que não vai ser muito efetivo. Não faz sentido. Mas Deus é soberano, eu não sou. No livro História da Redenção, na página 31, Ellen White escreveu que Satanás mudaria o cântico de louvor a Deus em cântico de ódio, e um cântico que reflete ódio e que reflete maldição. Esse contexto que vivemos de intenso relativismo e de secularismo tem feito com que muitos pensem, acreditem que o louvor, a música, ela é amoral. Amoral.
E não é à toa que nós ouvimos não, mas a gente fica sabendo por aí de pagode de Jesus, do rap de Jesus, hip hop de Jesus. É comum isso hoje. E é no meio cristão, é no meio cristão. Tudo, se for seguir da palavra gospel, Tá valendo. tá valendo. Né? Então isso é muito frequente, a gente vê, e cada vez mais intenso. No entanto, quando a gente se reporta à Bíblia, e eu como pastor posso dizer isso, a gente encontra sempre expressões absolutas. Sempre. E não é apenas em conceito moral, como nos 10 mandamentos, não é apenas, mas até em questões de comportamento, de conduta cristã, por exemplo. Muitas palavras do imperativo, inclusive, muitas, né? Amai os vossos inimigos, amai uns aos muitas, inclusive é uma ordens. Exato. Jesus mesmo, ele foi muito enfático, né? Eu sou o caminho. Olha que ousadia. Alguém dizer que é o caminho, eu sou a vida. Olha que ousadia, não é? E ainda disse assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. E para um sistema relativista como o nosso... É muito absoluto. Isso é extremamente, radicalmente absoluto. Da mesma forma, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, e isso é absolutista, todo aquele que nele crê. Sim, né? Sim. Agora um detalhe, Ellen White também considera, por exemplo, no livro Mensagem aos Jovens, na página 295, ela descreve uma cena em que jovens estavam ouvindo a música que era apropriada para o salão de baile e que os anjos se retiraram. Essa descrição, ela evidencia para nós que existe sim diferença de música religiosa e música não religiosa, ou pelo menos música que é agressiva a princípios e valores e música que não é agressiva, não é? Em Isaías capítulo 5, verso 20 e 21, há uma advertência para aqueles que fazem misturas do santo com o profano. Ai daqueles, a expressão ai é uma expressão de juízo, de sentença. Ai daqueles que fazem da luz trevas e das trevas luz, que fazem do bem mal e do mal bem. Ou seja, inversão de valores. Sim, exatamente. A mentira é a verdade é Sim, mentira. e que está centralizada dentro de um contexto emoldurado no conflito final. Um conflito entre o quê? Que conflito é esse? Um conflito entre o bem, entre o mal, entre Cristo e Satanás, onde o campo dessa guerra, dessa batalha, é justamente aonde? Aqui, na mente humana. Então, só uma coisinha, vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar aqui agora, vamos para o nosso segundo bloco, vamos ter um intervalo. No segundo bloco, o Jetson vai dar aquela opinião que ele falou e a gente vai continuar aqui na parte da moralidade e entrando em aspectos mais práticos. Vamos falar aqui um pouco de bateria, de associações mentais, da forma do culto, o que Deus aceita e o que Deus tolera. A música no tempo do fim. A música no tempo do fim. Então vamos trazer alguns assuntos que serão bem práticos para todos que estão nos assistindo. Continue conosco.